Semana passada demos início ao terceiro bimestre, estudando semelhança de triângulos, onde dois triângulos são ditos semelhantes se somente se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes têm medidas de comprimentos proporcionais. Nesta semana, daremos continuidade estudando algumas consequências desse conceito de semelhança, como a proporção entre perímetros e áreas de triângulos semelhantes. A semelhança de figuras é como falar em ampliação ou redução de objetos. Imagine um triângulo do qual eu vou ampliá-lo ou dobrá-lo de tamanho. Então, esse triângulo tem um lado medindo 2. Se eu dobrei ele de tamanho, esse mesmo lado correspondente ao lado inicial vai medir o dobro do lado inicial. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Se o seu lado inferior media 1 e eu dobrei de tamanho, então teremos o novo lado da figura correspondente igual a 2. Se o outro lado também, o terceiro lado, media 1, na ampliação que eu dobrei o tamanho, vai medir 2. Então, a minha ampliação dobra igualmente a medida de todos os lados. Essa medida de dobrar ou de ampliar a razão que eu estou ampliando a figura é chamada de razão de proporção. Logo, enquanto falamos em triângulos semelhantes, eu tenho ângulos iguais, pois é a mesma figura, e lados proporcionais, porque é uma ampliação da figura anterior ou uma redução. Então, se meus lados são proporcionais, eu posso calcular a razão de proporção através da divisão dos lados correspondentes, e o resultado da divisão de lados correspondentes é sempre o mesmo valor, do qual nós chamamos de razão de proporção, que é representada normalmente por um K. Além dos ângulos correspondentes iguais e dos lados correspondentes proporcionais, existem outras características de proporção entre triângulos semelhantes, como, por exemplo, a proporção entre perímetros. Esse nos diz que se dois triângulos são semelhantes entre si e a razão de semelhança deles é igual a K, então a razão entre os perímetros também será K. Um triângulo que tem lados medindo x, z e y, podemos calcular o seu perímetro através da soma dos seus lados. Então, o perímetro do triângulo 1 será x mais y mais z. Temos um triângulo 2 semelhante a este primeiro, o perímetro 2 pode ser calculado através da soma de seus lados. Nesse caso, t mais r mais s. Se esses triângulos são semelhantes, existe a razão de proporção entre seus lados, sendo x está para t, igual a y está para r, igual a z está para s. E essas proporções é igual a uma constante k, que é chamada de razão de proporção. Dessa forma, podemos também calcular a razão entre os perímetros. Então, perímetro 1 está para o perímetro 2 igual a uma razão K. Exemplo, os lados de um triângulo medem 10 centímetros, 12 centímetros e 18 centímetros. Determine as medidas dos lados de um triângulo semelhante ao anterior, cujo perímetro é igual a 60. Então, a gente tem um triângulo semelhante, do qual a gente não sabe os valores dos lados, então x, y e z, e que tem o perímetro igual a 60. Vamos chamar de perímetro do triângulo 2. Assim, podemos calcular o perímetro do triângulo 1. Vai ser igual a P1 igual a 18 mais 10 mais 12. Portanto, o perímetro do primeiro triângulo é igual a 40 centímetros. Se eles são semelhantes, podemos calcular
a razão entre o perímetro dos dois triângulos. Então, o perímetro do triângulo 1 está para o perímetro do triângulo 2 igual a uma razão K. Substituindo os valores do perímetro 1 e do perímetro 2 e simplificando, teremos que a razão K é igual a 2/3. Dessa forma, sabemos que a proporção do triângulo 1 para o triângulo 2 é de 2/3, ou seja, de 1 para 2/3. Como calculamos a proporção do triângulo 1 para o triângulo 2, devemos continuar nesse mesmo sentido para calcular as proporções dos lados de ambos os triângulos semelhantes. Então, 18 vai estar para x igual 2 está para 3. Como é uma igualdade, multiplicamos cruzado. 2 vezes x, 2x, é igual a 18 vezes 3. Então, x é igual a 18 vezes 3. Não vou multiplicar, porque fica mais fácil simplificar. Dividido por 2. Simplificando 18 por 2, 9. Então, x é igual a 9 vezes 3. X é igual a 27. Para encontrar a medida de y, usaremos a proporção dos lados correspondentes. Então, 12 está para y igual 2 está para 3. 2y é igual a 12 vezes 3. Y é igual a 12 vezes 3 dividido por 2. Simplificando, 6 vezes 3, y é igual a 18. Por fim, calculando z, 10 está para z, igual a 2 está para 3. 2z é igual a 10 vezes 3. Z é igual a 10 vezes 3 dividido por 2, simplificando 5. Z vai ser igual a 5 vezes 3, 15. A segunda consequência é a proporção entre áreas. Se dois triângulos são semelhantes entre si e a razão de semelhança deles é K, então a razão entre as áreas será K ao quadrado. Então, a gente tem um triângulo e a área desse triângulo é calculada pela multiplicação da base vezes a altura dividido por 2. E temos um triângulo semelhante a esse triângulo 1, onde a área 2 é base vezes a altura dividido por 2. Se os triângulos são semelhantes, quer dizer que seus lados são proporcionais, ou seja, H está para Hzão igual Bzinho está para B igual a uma razão de proporção. Então, dessas igualdades implica que H sobre H, Hzinho sobre H é igual a uma constante K, ou seja, Hzinho é igual a H vezes K. Se eu pego da igualdade Bzinho está para B igual a uma razão K, isso implica que Bzinho é igual a B vezes K. Então, essa área, eu vou reescrever a área do triângulo 1 a partir do valor de Hzinho e Bzinho. Então, a área 1 pode ser reescrita como Bzão vezes K vezes o Hzinho, que é H vezes K. Então, sobre 2. Então, a área 1 é igual a B vezes H vezes K, K ao quadrado sobre 2. Agora, se eles são semelhantes, a consequência me fala que a razão entre as áreas pode ser igual a constante ao quadrado. Então, vamos calcular a razão entre a área 1 e a área 2.
Então, isso é temos que a área 1 é B vezes H vezes K ao quadrado sobre 2, dividido por B vezes H sobre 2. Eu tenho divisão de fração. Se a gente tem divisão de fração, repete a primeira, B vezes H sobre K ao quadrado sobre 2 e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre B vezes H. Então, eu simplifico 2, como está tudo multiplicando, simplifico B e simplifico o H. Então, sobrou K ao quadrado sobre 1, que é o mesmo que K ao quadrado. Então, a minha proporção entre as áreas é igual a K ao quadrado. Vamos fazer um exemplo. De aplicação dessa consequência entre a proporção de áreas de triângulos semelhantes. O lado menor de um triângulo de área igual a 196 cm² mede 4 cm. Qual é a área de um triângulo semelhante a este que tem o lado menor medindo 8 cm? Então, a gente tem um triângulo onde o seu menor lado mede 4 cm e a sua área que eu vou chamar de área 1 é igual a 196 cm². E a gente tem um triângulo semelhante que tem um menor lado medindo 8 centímetros e ele me pergunta qual a área desse triângulo semelhante. Eu vou chamar de área 2 e denominar ela de X. Então, pela razão de proporção, eu sei que a proporção de área 1 sobre área 2 é igual a uma razão de proporção ao quadrado. Então, eu preciso descobrir quem é a minha razão de proporção de semelhança entre esses dois triângulos. Eu posso calcular a razão de proporção através dos lados. Como eu estou pegando do triângulo 1 para o triângulo 2 para calcular a área, eu tenho que pegar a mesma ordem para calcular a proporção entre lados. Então, 4 está para 8. Simplificando, isso vai ser 1/2. Então, nossa razão de semelhança, K, é igual a 1/2. Então, a área 1, que é igual a 196, está para a área 2, que a gente quer descobrir e chamou de X, vai ser igual à minha constante de semelhança, que é 1/2, ao quadrado. Então, 196 está para X igual 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, igual a 1/4. Multiplico cruzado, X vezes 1x é igual a 196 vezes 4. Então, x é igual a 784. Além dessas duas consequências, temos outras consequências da razão de semelhança. Se a razão de semelhança entre as medidas dos lados de dois triângulos é igual a K, então a razão entre as medidas de duas alturas homólogas também é K. Ou seja, a altura do triângulo 1 está proporcional à altura do triângulo 2 igual a uma razão de proporção K. Segundo, a razão entre as medidas de duas bissetrizes homólogas
também é K. Então, dois triângulos semelhantes com bissetrizes proporcionais, a razão dessas bissetrizes do triângulo 1 para o triângulo 2 também é igual à razão de proporção desses dois triângulos. Outra consequência: se o segmento de reta une os pontos médios de dois lados de um triângulo, então esse segmento de reta é paralelo ao terceiro lado e sua medida é a metade da medida do terceiro lado. Então, consideramos o exemplo o triângulo ABC, onde tem o ponto M médio de AB e o ponto N médio de AC. Então, isso significa que ao traçarmos o segmento MN, ele vai medir a metade do valor BC. Então, aqui nesse caso, eu tenho que BC vale 2, então MN vale 1. E por último, se pelo ponto médio de um lado de um triângulo traçarmos uma reta paralela ao outro de seus lados, ela encontrará o terceiro lado em seu ponto médio. Ou seja, usando o mesmo exemplo, o triângulo ABC, se M divide AB ao meio, ao criarmos uma reta MN, que é paralela a BC, então MN é paralela a BC, então N também dividirá AC ao meio. Ou seja, AM é igual a PM e AN é igual a NC.